Muito boa noite, bem-vindos ao nosso fechamento diário, 28 de julho, terça-feira, dia de baixa nos mercados. Vamos fazer o disclaimer. Não sou analista de valores imobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube. Compartilhando então agora minha tela aí com vocês. Começando com o Ibov, queda de 0,35, volume baixo de 20,27 bilhões, né, um pouquinho abaixo da média. Nós ativamos ontem um 9,3 aí de compra, tá? E a expectativa continua a mesma de virmos testar a região dos 105.200 até os 106.500, que eu já mostrei para vocês aqui, fundo de novembro, né? Essa região aqui é a forte resistência no momento. Então, nós caímos levemente, não muda em absolutamente nada o cenário. Ontem tivemos uma forte queda e lá fora também caiu. Então, o mercado pesou um pouquinho no final aí por conta da queda, né, no SPX, a gente vai olhar depois. O cenário segue então de expectativa de alta, tá? Vimos aqui de um zigue-zague ascendente, tá? Então não muda em nada a tendência. Principalmente o trigger foi quando rompeu esse triângulo ascendente e a MM200. Seguimos apontando para cima então. Obviamente que o mercado pode corrigir, lógico, tá? Mas a média de 9 continua inclinada para cima, a média de 21 continua inclinada para cima. E caso esses suportes imediatos aqui que nós temos, tá, na região dos 102 mil, na região dos 100 mil pontos, sejam estressados, até mesmo perdidos, nós temos um suporte imediato lá nos 98.800 da média móvel de 200 períodos. Tá? Então não muda absolutamente nada, o cenário segue otimista e segue altista. Vamos ver aí como fechou o índice futuro. O índice futuro está em leilão final aí, né? Índice futuro, queda de 0,27, volume de 250 bilhões, tá? Acima da média, né? Da média de 20 períodos aí, mas não tão alto ainda, e segue na mesma expectativa, altista, tá? Apesar de estar visualmente um pouquinho mais fraco, tá? Do candle de ontem que não fechou na máxima, né? Deu uma sombrinha aqui, um pavio, hoje também refutando. A expectativa ainda segue altista. O cenário só muda se realmente nós virarmos a média de 9 para baixo e perdermos esse fundo deixado no dia 24/7, lá em 100.910 pontos aqui no índice futuro. Né? Nesse cenário, caso venhamos a perder, aí nós estaríamos ativando um topo duplo aqui, mas o cenário ainda não configura nada baixista. Tá? Seguimos apenas um candle que denota, tá, uma força vendedora aqui, né? Chegou a estar subindo forte, superou a máxima de ontem e refutou o movimento, mas muito por conta de o mercado lá fora ter pesado, tá? Então, enquanto a média aqui de 9 tiver apontada para cima, tiver virada para cima, não temos maiores preocupações, a média de 21 logo aqui abaixo também. Então, a expectativa continua sendo altista, tá? No Ibov e no índice futuro, apesar do fechamento um pouco feio, tá? Se deu mais aí por conta dos mercados americanos pesando. Vamos olhar agora o dólar, como que fechou. O dólar chegou a estar caindo, fechou no positivo de 0,29. Ontem, né, falei para vocês que tinha ativado 9,2 de venda. Então, apesar de ter recuperado também, né, vimos aí no índice futuro que ele chegou a estar subindo mais e refutou, e o dólar chegou a estar caindo, perdeu a mínima de ontem, mas recuperou. Tá? Seguimos no 9,2 de venda, não muda o cenário em nada enquanto não virar a média para cima. Tá? Nosso ponto aí inicial de suporte é na mínima aqui dos 5.143 pontos até a mínima
do candle do dia 22, 5.085 pontos, tá? Então essa região agora que está funcionando como suporte para o dólar. Perdendo essa região, nós podemos ver um movimento baixista maior, tá? Para vir fechar esse gap do dia 10 de junho, o gap ali na região dos 4.990 pontos, tá? Então, por hora, expectativa baixista no dólar, expectativa altista no IBOV e no índice futuro. Não muda nada por enquanto. O volume hoje foi bem baixo aí do dólar, 152 bilhões, tá? Então, expectativa baixista no dólar, expectativa altista no IBOV e no índice futuro. Vamos falar agora aí de outros índices, de outros principais papéis. SPX, SP500, queda de 0,65, fechando aí aos 3.218 pontos. Chegou a ativar o 9,4 de compra, tá? Mas pesou, virou novamente a média de 9 para baixo. Contudo, tá? Nós temos a média de 21 inclinada e eu só vejo um cenário mais baixista se nós perdermos esse fundo aqui do dia 24, tá? Ali na região dos 3.200 pontos. Aí, se esse cenário se concretizar, nós vamos estar fazendo um pivô de baixa, tá? E aí sim nós podemos ter uma correção maior, testando primeiramente, tá? A MM21, caso ela não tenha ainda chegado nesse patamar, e se perdermos a MM21, poderíamos testar a região dos 3.155 pontos, que foi essa região aqui de gap, tá? Que segurou aí por um tempo, tá? Os preços. Gap ali que foi testado no meio de junho, tá? E depois só no início de julho que nós conseguimos vencê-lo. Mas a expectativa ainda é altista, tá? Só vejo uma expectativa mais de baixa se ele perder esse fundo aqui do dia 24 nos 3.200 pontos, ok? EWZ, queda de 0,57, fechando aí aos 33,09, chegou também a superar a máxima do pregão de ontem, mas refutou o movimento, volume muito fraco, fraquíssimo no EWZ, tá? Então não fala muito, mesmo caindo, a queda foi com volume bem baixo. Seguimos aqui com a região dos 33 e 35 até a região dos 33,71 como resistência imediata a ser vencida no EWZ. E nos mercados emergentes, queda de 0,82, volume também bem baixo. Mercados emergentes segue nessa consolidação, tá? Entre 44 dólares e 42,40. Segue de lado, volume caindo, tá? Então, por enquanto, corrobora com esse movimento mais lateral. Contudo, médias continuam inclinadas para cima, o viés continua altista nos mercados emergentes. O Brent, leve queda de 0,39, segue lateral, segue de lado, bandas cada vez mais estreitas. Panela de pressão. Uma hora vem o movimento, seja altista ou seja baixista. Vamos aguardar que esse cenário se defina. Não adianta a gente querer adivinhar, tá? As bandas se estreitando cada vez mais, uma hora aí a volatilidade aumenta e estoura para um dos lados. Por enquanto, segue lateral, contudo ainda com o viés altista, né? Média de 21, inclinada para cima, sendo respeitada, segue com esse viés altista. E se romper para cima, nós temos o gap nos 45 e 20 para fechar e uma resistência relevante nos 47,70, onde a média de 200 está caindo. E se for para baixo, um suporte relevante ali na região dos 40,80, onde a média de 50 está subindo, ok? Vamos falar agora dos principais papéis. Ambev, queda de 1,24, volumaço hoje, maior do que os últimos dois pregões. Tocou na MM200 e corrige, tá? Não muda em nada a tendência. Obviamente que a MM200 é uma região de resistência ou de suporte, nesse caso aqui é uma resistência, tá? Então tocou lá, pode vir corrigir para continuar o seu zigue-zague ascendente. Precisa vencer então a MM200. E para cima nós temos a região dos 15,74 com gap a ser fechado,
ok? B3, queda aí de 1,51, volume acima da média. Vai estressando a média de 9, vai aliviando os indicadores aí de sobrecompra, o que é um bom sinal. Se o ativo ficar um pouco mais de lado, tá? Vir estressar essa LTA vai ser uma oportunidade para quem está de fora e quer entrar no papel, tá? Pegar aí uma nova pernada de alta. Então, um ativo muito forte, né? Quase não corrige, subiu reto e agora faz uma correção, vindo estressar a média de 9, vindo estressar a LTA. E aqui nesse ponto pode ser uma oportunidade para você avaliar a entrada com stop curto e pegar uma nova pernada de alta, tá? Banco do Brasil, alta de 0,34, chegou a estar subindo mais, volume na média e não conseguiu ainda definitivamente se livrar na região dos 35, está sofrendo. Bancos estão muito travados, vamos ver se com a sessão de resultados aí essa semana começam a andar. Aqui no candle do dia 17, né, foi o primeiro sinal do rompimento dessa região dos 35, só que deixou dois candles feios e depois refutou o movimento. Foi um rompimento falso, foi lá na média de 21. Ontem chegou na região dos 35, hoje violou e não conseguiu. Então segue com a resistência imediata nos 35 e acima a região dos 36,20, onde está passando também essa média de 400 Wilder. Então segue de lado, segue travado o Banco do Brasil. Precisa se livrar dessa região que vai dos 35 até os 36,20, tá? Fechou aí aos 35,03. Bradesco, queda de 0,68, fechando aos 23,52, mesma coisa do Banco do Brasil. Chegou a estar subindo forte e refutou. Então, apesar de superar a máxima de ontem, refutou o rompimento. Superou, né, a máxima de ontem que estava se livrando na região dos 23,63, o fechamento foi 23,68. Superou, mas em seguida refutou o movimento, principalmente por causa dos mercados americanos pesaram, tá? Então segue com essa barreira aí a ser vencida. Com o candle de hoje denotando um possível rompimento falso dessa região, pode sim fazer um movimento mais para vir estressar, um movimento mais corretivo para vir estressar a média de 9, tá? E tem a média de 9 subindo aqui que vai servir como suporte imediato. Então, candle feio aqui denota uma correção, mas precisa perder a mínima de hoje no pregão de amanhã para a gente poder esperar uma queda maior. Por enquanto, a expectativa ainda é altista, tá? Com a resistência imediata nos 30, nos 23,60 e logo acima nos 23,90. Um destaque de hoje aí, papel que estava muito feio, muito amassado, Brasil Foods, forte alta, forte volume, alta aí de 5,86, fechando nos 21,30, virando a média de 9 e ganhando também a 21, tá? E o ativo denota aqui um possível fundo duplo, tá? Então veja aí um possível W, tá? Que ele está montando. E se ele realmente confirmar o rompimento dessa região dos 20,60 e juntamente com ela essa média de 50, o ativo aí pode correr, tá? O ativo teria um alvo projetado desse fundo duplo lá na região dos 23,30. Então aí de olho em Brasil Foods, deixou um forte sinal hoje, forte volume. O papel estava muito feio, muito amassado e deu um primeiro sinal, rompendo aqui essa região dos 21,50, pode projetar alvo lá nos 23,30. Nossa querida Conga, Cogni 3, forte alta de 8,04, volume acima da média, ativando um PCzinho de compra, tá? Então falei para vocês que o papel estava sobrecomprado, tinha que aliviar os indicadores, veio aliviar os indicadores, né? Muita gente talvez tenha saído do papel por medo, estopado, e não mudou em nada a tendência do papel, tá? Veio tocar a LTA, deixou um candlezinho pequenininho, a compra aqui, tá? Eu deixei marcado 8,53, que foi a máxima de ontem. O mais seguro seria a máxima de ontem, que foi 8,58, justamente para vencer, né, essa MM200. Então estava com risco retorno muito interessante, por quê? Porque você tem um stop curto, ou seja, vamos colocar aqui no 8,58 e na mínima do candle de
hoje, de ontem melhor, foi 8,03. Você teria um stop de 6,40 para tentar surfar, tá, o topo deixado aqui no dia 21. Então você tem um stop de 6,5 para uma possível alta, né, quem entrou no PCzinho de compra, de 16%. E a probabilidade do papel vir a testar nos próximos dias essa região, tá, eu acredito ser muito grande. Tá? Não estou falando que o papel vai aqui, vai romper e vai para a lua, não é isso. Mas a probabilidade dele romper ou testar esse patamar nos próximos dias, região do 9,90 a R$ 10 é muito grande. Tá? E se ele vier testar e fazer uma correçãozinha e fazer um pivô, vai ser compra novamente. Tá? Então aqui o risco-retorno foi excelente e a probabilidade que eu vejo o papel surfar aí até a região dos R$ 10 é muito grande. Vier aqui fazer uma leve correção, a gente avalia um novo pivô. Tá? E se nós fizermos a projeção de curto prazo, só projetando essa pernada de baixa para cima, para estipular o possível alvo aí de curto prazo, tá? O papel poderia, no curto prazo, chegar lá na região dos 11,80, R$ 12. Tá? Então, de olho, porque se ele romper aqui os 9,90, R$ 10, o papel pode dar uma puxada lá para cima. Na sexta-feira, vai começar a negociar a Vasta. Na quinta-feira, não sei exatamente que horário sai a precificação, então é um papel que está com gatilho, com trigger. Se o mercado precificar bem esse IPO e pela quantidade de shorts que tem no papel, a gente pode ver uma porrada aí no papel. Tá? Próxima região, então, a ser testada e que tem resistência imediata, lá nos 9,90, R$ 10. Em seguida, né, além desse alvo que eu coloquei, uma resistência intermediária seria na região dos 10,80. Tá? Então, o trigger aí foi dado em Conga. Hoje quem estava esperto entrou no PCzinho de compra. Tá? Então segue apontando para cima. CSNA, alta de 0,49. Ainda não conseguiu vencer os 12,40, mas está próxima. Tá? A gente consegue identificar aqui um pivô, né, que precisa ser confirmado, precisa romper essa região dos 12,40, mas projetaria aí um alvo 1 nos 13,30, tá? Tem um gap ali ou melhor, a região de resistência forte nos 13,67 e tem um gap a ser fechado aqui nos 14,67, que é mais ou menos essa região aqui de alvo 2 desse pivô, tá? Então de olho em CSNA. Se o minério subir, CSNA tende a romper aqui essa região dos 12,40. Gerdau, queda de 0,62, tá? Mas normal, dado aí os dois fortes últimos candles. Anteontem, 4,58 de alta, ontem 4,08, hoje corrige levemente e pode ser que o ativo fique mais um aqui, tá? Candle de lado. Vai armar um 9,3 se isso acontecer e aí você avalia a entrada para fazer um pivô aqui nele e buscar o fechamento do gap lá na região dos 18,80, tá? Então tá bonito o Gerdau, forte. Correção de mais um, dois pregões vai ser oportunidade para você entrar, avaliar a entrada, volume baixo hoje, o que corrobora para uma correção. Então fechou aí nos 17,73. YouTube, queda de 0,58, segue travado sem conseguir romper essa resistência imediata dos 27,85. Volumeco aí, bem fraco hoje. Compra certa em YouTube só quando ele conseguir romper o patamar dos 28,60, preferencialmente se essa MM200 estiver caindo ainda, o papel estiver de lado, ele romper junto com a MM200. Aí a gente pode buscar patamares mais relevantes aí no papel. Inicialmente, acredito, o papel pode vir testar aí o fundo, tá, de fevereiro ali, que foi 30,40. E lá em cima tem gap para fechar nos 32,35, tá? Mas está muito fraco aí, Itaú. JBS, alta de 1,23, fechando os 22,25, volume fraco ainda, totalmente lateral, nada a se fazer no papel, né? Temos que esperar aí o rompimento dessa consolidação. Bandas se estreitando cada vez mais, por enquanto nada a ser feito. Médias emboladas, tá? Totalmente de lado, então a gente não gosta de operar coisas que não tem tendência, não tem trigger, não tem pontos aí que mostram uma ignição. Então ficamos de fora.
Lame 4, queda de 1%, fechando aos 34,72, volume bem fraco, tá? Bem fraco mesmo em Lame, mas ativou 9,1 de venda, tá? Perdeu a mínima do pregão de ontem e agora tem um suporte imediato na região dos 34, com a média de móvel de 21 subindo. Se perder essa região, né, e fizer um pivô, pode ser que teste como próximo patamar a região dos 31 com 70, tá? A média de 200 vai estar subindo, então a região dos 32 ali pode ser uma próxima região de suporte, mas não mudou em nada ainda a tendência no curtíssimo, enquanto não perder esse patamar dos 34 junto com a média de 21. Magazine Luiza, alta de 1,32, tá? Então ontem já tinha startado aí o PCzinho de compra, quem entrou, entrou, quem não entrou, o papel está de lado por enquanto. Pode ser uma oportunidade aí para quem estava esperando a Magazine Luiza, se o papel ficar numa consolidação aqui mais travados com as médias, esperar um rompimento para ir buscar um movimento direcional até os 89,50 lá no topo histórico. Tá? Volume hoje de fraco, que corrobora aí talvez para um papel ficar mais alguns dias travados. Marfrig, alta de 0,47, fechando aos 14,95. Ontem ativou aí o 9,3, tá? Então quem entrou, entrou. Quem não entrou, o papel está descansando. Volume bem baixo. Segue com a média móvel inclinada para cima. Papel também lateralizando, dando um candle de ignição com força com volume. Pode ser o trigger para testar inicialmente a região dos 15,89, onde ele deixou topo aqui, tá? Então o papel segue com viés altista depois de romper essa longa consolidação aqui, tá? Então tá bonito aí Marfrig. Papel que com certeza o pessoal ia pedir, Oi BR3, forte alta de 15,82%. Acho que foi o maior volume da história do papel, tá? E, como eu falei, não tem compra no papel fora das bandas esticado, mas o papel está com um fluxo muito positivo. Cada dia sai uma notícia positiva nova, tá? Então é difícil você ficar aguardando uma queda, uma correção forte no papel. O que eu acredito que vai acontecer é quando for batido o martelo, então assim, tem compra aqui? Obviamente não, tá? Inclusive dá um sinal de exaustão do movimento. Mas eu acho difícil que o papel simplesmente faça esse movimento aqui para baixo, tá? Então espero que o papel fique sim um pouquinho mais lateral, se não tiver nenhuma novidade, né? Não sabemos, vai que isso é um fato relevante. Aumentar o valor, o outro fez a proposta, a gente não sabe. E isso que está, né, fazendo o papel abrindo em gap todos os dias. Então eu esperaria, tecnicamente falando, o papel ficar de lado, tá? Para poder avaliar algo. O FR está lá nos 90, né? O FR está aqui nos 90. Ó, topo aí histórico talvez do papel, muito forte. E não tem condições de você avaliar a compra agora. Então você precisa esperar uma correção lateral ou no preço, aliviar os indicadores e próxima média você avalia a compra. Contudo, tá? Tirando um pouquinho a análise técnica de lado agora e falando o que eu acho que vai acontecer do papel, logicamente que se parar, esvaziar a parte de notícia, o papel corrige, tá? Mas o que eu acho que vai acontecer é, o papel vai continuar, né, de lado aí, e quando sair o fato, boato, fato, aí sim o papel corrige. Tá? E quando ele fizer essa correção, vai ser que nem a conga, vai dar oportunidade para você pegar ela, seja na média móvel de 9, seja na média de 21, e avaliar a entrada. Agora você não compra, o risco-retorno aqui é muito fora da realidade. Mas se acontecer que nem conga, sai o fato, ó, a oferta é de X, o mercado provavelmente vai realizar, porque aí já sabe da oferta, e aí a hora que ela tocar MM9, MM21, você avalia a entrada, tá? Então é assim que a gente tem que proceder a partir daqui em Oi. Quem está olhando semanal, mensal já é um pouco diferente, tá? O cara que está no mensal, por exemplo, né? O cara entrou aqui nesse 9,1 de compra, o ativo está com IFR lá no 50 ainda. Então no mensal, deixa fluir, deixa rolar, tá? Meu alvo para o ativo é lá nos R$ 4,00, 4,60. Tá? Então, assim, no médio prazo. Obviamente que a compra boa era aqui. Então temos que deixar sair essa parte de notícias, tá? De boato fato na empresa e avaliamos a entrada aí
seja no diário, seja no semanal. No semanal eu falo mais dela no sábado, aí no fechamento na live semanal, tá? Mas o ativo segue tendência fortíssima de alta, mas deixou um sinal aí de possível exaustão, com candle fortíssimo e pico aí no volume, tá? Petrobras, queda de 1,72, petróleo caiu, então Petrobras continua de lado, contudo com as médias inclinadas para cima, na média de 21, que é a que a gente usa como referência para uma tendência mais estabelecida, tá? Ah, virou a média de 9 para baixo. Virou. Se perder, ativa 9,1 de venda, ativa, mas é um 9,1 feio, já ativou aqui, já estopou aqui, vai ativar de novo, eu não costumo usar como parâmetro. Então o que eu vejo aqui em Petrobras, tá? É um canalzinho aqui de alta sendo desenhado aqui, tá? Então o papel segue aí com a tendência altista. Vamos ver como se comporta o Brent e Petrobras provavelmente vai acompanhar o movimento. Por enquanto está mais travada, mas segue num canal de alta, tá? SUSB 3 alta de 0,79. Então o ativo aí está armando 9,3, está bem forte. Superação da máxima de hoje no pregão de amanhã, ativa 9,3. O volume hoje foi bem baixo, tá? Bem baixo mesmo. Mas é um papel que eu vejo aí no rápido para a região dos 45,20 ali, SUSB 3. Os em Minas hoje corrigiu, né? E foi o que eu falei para vocês, que a gente não deveria se espantar se ele corrigisse, tá? Então tá ficando aí um candle de lado, pode ficar mais um. A média de 9 está subindo, vai possivelmente armar o 9,3. A gente avalia a entrada para surfar aí esse pivôzinho, possível pivô que ela está fazendo, para ela vir fechar o gap lá nos 9,08. Tá? Esse é o alvo que eu tenho de curto prazo no papel aí. O volume hoje foi na média, mas bem menor em relação aos dois últimos pregões. E amanhã, pelo calendário aqui, sai resultado. Então pode ser que o papel tenha uma movimentação forte aí, se o mercado gostar ou não gostar, né, do resultado. Tá? Mas a tendência é clara de alta e depois ele romper essa consolidação. Se vier testar MM9, vai ser oportunidade para avaliar compra. Vale, queda de 1,68 depois de ativar um PCzinho de compra, tá? Também normal, o volume não foi nada espetacular, abaixo da média. O resultado também sai amanhã, então pode ser que o papel se movimente fortemente também. Não sei se é antes ou pós-pregão, mas ativou o PC de compra, está correndo. Resistência imediata na região dos 62 a 62,90, tá? E via varejo, vara neles. Falei para vocês, né? Ontem ativou o 9.2 aí, refutou, não estopou o stopper aqui embaixo. Hoje não perdeu a mínima desse candle e sobe forte, alta de 7,93, com um volume altíssimo, e é um papel que já veio estressar a MM9, a LTA, e eu vejo aí que ele vai rapidamente testar novamente a região dos 22,30, tá? É um papel aí que aliviou os indicadores e agora tem tudo para voltar na sua forte tendência de alta. Beleza? Vamos falar mais alguns papéis aí uns minutinhos. Só esclarecendo, tá, pessoal? Então, como eu estou fazendo agora, comecei essa semana, eu faço essa live aberta aí para o pessoal que quer assistir, pessoal do Master e outras pessoas que estejam interessadas no Traders Club. E depois eu tenho uma live exclusiva com os alunos do curso de análise técnica. Inclusive hoje eu vou ter duas lives, uma aí com nosso querido Moisés Beida. Abraço, Beida. Uma lenda aí do trading que vai fazer uma live com a gente também hoje, tá? Para os alunos do curso de análise técnica. Quem quiser saber mais, na descrição do vídeo tem detalhes, inclusive tem cupom de desconto, tá? BIF. Vamos lá. BIF 3 rompendo aí essa região de congestão, de consolidação mais lateral, tá? O ativo aí tinha ativado 9.3, mas perdeu a mínima, tá? E agora está conseguindo aí romper essa região. Precisa confirmar esse pivô, tá? E tem resistência imediata na faixa dos 15,30, 15,73, os topos ali
de janeiro desse ano e de dezembro do ano passado. Então o papel tá, o volume também foi forte, né? O resultado saiu hoje, agora à noite. Dependendo do resultado, o papel pode vir rápido testar essa região dos 15,70. Tá bonito. Quem comprou nesse martelinho deixado na MM21 aí já está surfando o resultado, né? Já está com um bom lucro. Então a resistência imediata aí do papel nos 15,30, 15,70. E começou a fazer um pivô aqui, pode ser que o papel corra bem rápido para lá. Cielo está travada, né? Sai resultado hoje também, né? Ó, papel ativou aí o 9.3, não andou, não estopou também. Segue travadinho aqui. Vamos ver aí o que o mercado acha do resultado. Nós precisamos ver um rompimento forte aqui dessa região. E logo acima nós temos a região dos 5,90, 6,12 ali como resistência imediata para Cielo. Mas é um papel bem amassado também. Já falei para vocês várias vezes no semanal que é um papel que pode dar muita alegria, né? Se ele fizer aquele pivô. E no diário mesmo a gente tem o possível ombro, cabeça, ombro aqui muito claro, né? Sendo desenhado aqui. Então a gente precisa ver o rompimento aqui dessa região, tá? Onde passa justamente a MM200. Rompendo o papel pode dar um tiro para cima aí, tá? Acredito que um papel para o médio prazo pode ir lá na região dos R$ 8,80, R$ 9. JHSF, queda de 1,69, segue travado, tá? Falei para vocês no Master e ontem, acredito. O papel pode estar desenhando possível ombro, cabeça, ombro, tá? A média de 21 segue inclinada para cima. Se perder essa região dos 9, aí fica feio, né? Pode montar ombro, cabeça, ombro e vir no movimento direcional para testar a MM50. E Gafisa forte alta, Gafisa forte alta, volumaço hoje aí, bem acima da média, tá? O volume tinha minguado, agora deu um spike no volume. Não tinha conseguido virar a média de 9 para cima, hoje conseguiu, fechando aí na máxima, né? Belo volume e agora nós temos a resistência imediata aqui na região dos 6,60, tá? O ativo também estava bem amassado. O OBV lá embaixo e agora parece que está finalmente rompendo. Se ele fizer um movimento corretivo amanhã ou depois, principalmente se ele for mais lateral, vai ser oportunidade para você avaliar a entrada para buscar inicialmente os 6,60 e depois a região lá dos 7,20, tá? Topo aí deixado, máxima deixado no candle de 2 de julho, certo? E o último papel, vamos lá, vamos lá. Azul. Azul 4 ainda não conseguiu sair desse range, né, dos 19,80 até os 23, travadinho, travadinho. Foi corrigir até MM50, agora está virando a média para cima, mas a média está flat. Então só interessa se romper os 23. Rompendo os 23, o papel pode dar um tiro rápido aí para vir testar a região lá dos 29, um papel que está muito, né, travado aí há quase 2 meses. E a hora que ele romper pode ser a oportunidade para ele fazer um zigue-zague ascendente até essa região dos 29,50. Ok, pessoal? Então agora eu vou para minha live com meus alunos. Quem tiver interesse no curso pode mandar DM, pode olhar a descrição do vídeo. Nos falamos no Master. Se vocês quiserem análise de outros papéis, é só mandar uma direct message. Procura no Master Contribuidores antes, às vezes já tem análise lá. Não tem na análise, pode mandar DM que eu faço lá no Master Contribuidores. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Valeu!